Olá, professores, estamos de volta. Vamos discutir mais uma temática dos temas educacionais e pedagógicos. O assunto de hoje que é uma continuidade da organicidade da escola, da proposta pedagógica da escola, da relação escola-sociedade, a participação da sociedade no projeto de construção da escola democrática e cidadã, que é gestão democrática. Vamos lá debater de forma bem sucinta e clara para que vocês possam ter compreensão. Como nós falamos anteriormente, assim, a construção do projeto político-pedagógico está cumprindo uma função social e política da escola. E nós temos vários mecanismos para fazer cumprir essa função política da escola. Um deles é o projeto político-pedagógico. O segundo é a sua gestão, né, que é a gestão democrática. Portanto, uma gestão democrática escolar é aquela que se prioriza a participação do coletivo em todas as ações tomadas no âmbito da escola. Portanto, gestores, professores, funcionários, familiares e alunos, né, todos eles vão participar do processo de construção da escola democrática e cidadã e, anteriormente, pautado no seu amplo projeto político e pedagógico. Como também nós falamos nas aulas anteriores, essa participação não é uma participação voluntária, aleatória. Essa participação ela deve estar institucionalizada, ou seja, através de mecanismos legais que nós chamamos de órgãos colegiados e agremiações. Esse tipo de gestão descentralizada faz da escola um espaço mais aberto ao diálogo e busca uma relação horizontal, ou seja, sem focar o poder de comando em hierarquia. Nós discutimos na aula anterior que o projeto político-pedagógico não se confunde com técnica e burocracia, portanto, são categorias que devem ser eliminadas, já que o princípio é democrático. E a gestão descentralizadora, ações descentralizadoras, cumpre o mecanismo teórico da construção do Estado neoliberal, da concepção pós-moderna da educação. Em todo sentido, a descentralização é um mecanismo, é uma categoria basilar, ou seja, discutir descentralização não é somente para a gestão da escola, em todos os sentidos, na concepção de pós-modernidade, no Estado e na sociedade no qual nós vivemos, reguladas pelos princípios neoliberais, a descentralização é um mecanismo-chave. Instâncias colegiadas, ou seja, lembrando que a participação, o envolvimento da escola com a comunidade, a gestão da escola, a organização da escola requer a participação da comunidade e, ao mesmo tempo, a inserção da escola na comunidade. E essa inserção ela pode ser feita por várias instâncias, por vários mecanismos legais que também nós já discutimos. O planejamento, a relação com a didática, tudo isso efetiva o compromisso da escola com a sociedade. Como a participação não é aleatória, essa participação ela é dividida em instâncias colegiadas. O primeiro é o conselho de classe. O conselho de classe é um órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa em assuntos didático-pedagógicos, fundamentado no projeto político-pedagógico e no regimento da escola. É o momento que os professores, veja bem, é o momento em que os professores, equipe pedagógica e direção se reúnem para discutir, avaliar as ações. É como se fosse uma instância consultiva e interna. Essa instância colegiada envolve toda a equipe pedagógica, professores, direção, funcionários e alunos que estão inseridos no interior da escola. Nós chamamos de conselho de classe. Conselho escolar, esse é o conselho máximo, né?
é o conselho privilegiado, é o mais importante mecanismo da participação da comunidade, do estreitamento da relação da sociedade com a escola. Por exemplo, o conselho escolar é o órgão máximo para a tomada de decisões realizada no interior da escola, ou seja, via conselho de classe, que toma algumas decisões, planeja, reorganiza, mas ela tem que ser repassada para a comunidade via o conselho escolar. Este é formado pela representação de todos os segmentos que compõem a comunidade escolar, como alunos, professores, pais, ou responsáveis, funcionários, pedagogos, diretores e comunidade externa. É o momento em que a escola sai do seu interior e vai para a comunidade de modo geral, em conjunto com a participação de todos, delibera e faz as consultas necessárias e aprovam e homologam as consultas necessárias. Cada conselho escolar tem suas ações respaldadas através do seu próprio estatuto, que normatiza a quantidade de membros e forma. Então isso vai depender muito de cada escola, de cada comunidade, como se desenvolve o projeto político-pedagógico e o processo de gestão democrática. Então vai depender muito de cada escola, depender muito das condições históricas, sociais da sociedade. Nesse sentido, vamos especificar alguns pontos, algumas funções do conselho de classe. Nesse sentido, cabe aos conselhos escolares deliberar sobre as normas internas e o funcionamento da escola, participar da elaboração do projeto político-pedagógico, analisar e aprovar o calendário escolar no início de cada ano letivo, que essa decisão é tomada, é deliberada, discutida, debatida previamente no conselho de classe, mas tem que ter o aval da instância superior, da instância maior, que é o conselho de classe. Analisar as questões encaminhadas pelos diversos segmentos da escola, propondo sugestões, mobilizar a comunidade escolar e local para a participação em atividades, ou seja, é importante que a escola, através do seu conselho de classe, através das suas decisões internas, é importante mostrar para a comunidade não só essa relação deliberativa, mas todas as atividades da escola precisam ser repassadas para que ela cumpra a sua função de inclusão. Outra instância importante é o Grêmio Estudantil. O Grêmio Estudantil é histórico, teve momentos que eles desapareceram da escola, não tiveram tanta importância, principalmente no regime militar, entre os anos 60 e até o finalzinho dos anos 80, eles perderam uma certa importância. Mas ele revive a partir da Constituição de 88 e da própria NDB de 96. Por exemplo, é uma organização sem fim lucrativo que representa o interesse dos estudantes, que tem fins cívicos, culturais, educacionais, desportivos e sociais. É bom lembrar, com essas funções específicas do Grêmio Estudantil, mas ele cumpre uma função importante na consolidação da gestão democrática. Então, essas atividades cívicas, culturais, educacionais e desportivos e sociais são atividades afinadas e compromissadas com o amplo projeto da escola. Não são atividades isoladas. O Grêmio é o órgão máximo da representação dos estudantes da escola. Atuando nele, você defende seus direitos e interesses e aprende a ética e cidadania na prática. Lembrando que a função da escola é preparar o aluno em toda a educação básica, essa concepção cidadã. Cidadania é o grande objetivo da escola. Outro órgão importante na construção da gestão democrática é a associação de pais, mestres e funcionários. Lembrando que, para que não haja confusão, nós temos, por exemplo, dois órgãos consultivos, duas instâncias importantes, que é o conselho de classe e o conselho escolar. Essas instâncias, elas são
importantes para o processo, têm sua função específica, mas lembrando que ponto de partida, ponto de referência, foram aqueles dois órgãos que nós citamos anteriormente. A Associação de Pais e Mestres e Funcionários e similares, pessoa jurídica de direito privado, é um órgão de representação dos pais e profissionais do estabelecimento, não tendo caráter político partidário, religioso, racial e nem fins lucrativo, não sendo remunerado os seus dirigentes e conselheiros, sendo constituído por prazo indeterminado. Portanto, é de suma importância que pais, professores, funcionários da equipe diretiva que compõem a diretoria da Associação de Pais e Mestres tenham a consciência de que toda e qualquer decisão tomada em reunião por esse colegiado deverá ser discutida e amplamente debatida, né, junto com as demais instâncias. Pronto, nós falamos sobre os órgãos colegiados, as instâncias colegiadas que são importantes para institucionalizar a relação escola e sociedade e, mais do que tudo, institucionalizar a participação da sociedade na vida da escola e o seu cumprimento, a sua participação, ao mesmo tempo para garantir a organicidade da escola. Vamos agora para algumas questões básicas para consolidar essa temática simples, mas importante no processo de resolução da prova. Vamos para o comando. Com relação ao contexto escolar, a escola deve ser entendida como espaço real de participação e transparência como princípio da gestão democrática. Contudo, observamos a necessidade da escola pública buscar de fato uma educação transformadora que possibilite o educando tornar-se capaz de atuar de forma ética e participativa em seu ambiente local e global. Portanto, um comando bem amplo que possibilita você transitar, buscar variantes na resolução da questão, né? Mas o foco principal é a gestão democrática, os princípios que regem a gestão democrática. Lembrando também que o comando cita a escola pública, mas o projeto político-pedagógico é direcionado estritamente para a escola pública. A concepção, essa obrigatoriedade do envolvimento da comunidade é uma relação específica, uma função própria da escola pública. A escola pública está cumprindo um dever do Estado, né? Um cumprimento constitucional de levar ensino de qualidade para a população. Então, sobre a temática, julgue as afirmativas a seguir. Primeiro ponto. Primeira questão. A democratização da gestão na escola encontra muitos desafios em sua efetivação, sendo um deles a lógica centralizadora na figura do diretor, que constitui o dia a dia das escolas em espaços impeditivos à participação da comunidade, sem momentos de discussão e reflexão acerca do processo educativo. Aparentemente, essa questão pode ser difícil se você não refletir bem. Essa questão está mostrando uma das contradições do processo de construção e efetivação da gestão democrática. Ela está mostrando que um desse desafio é eliminar a figura do diretor, que se torna, que tenta ainda manter uma gestão centralizadora e hierárquica. Portanto, essa questão está certa. Esse é um grande desafio da gestão da escola pública. São os empecilhos que o processo de gestão democrática encontra no dia a dia. Não somente a figura do diretor, que coordena esse processo de construção do projeto político-pedagógico e da função política da escola, temos também outros mecanismos, né? Lembrando que a gestão democrática se efetiva pelo princípio da liberdade, o princípio da participação, ou seja, a gestão participativa, planejamento participativo. Quando os pais não são democráticos, automaticamente emperra o processo de gestão.
Então, são várias figuras impeditivas. Então, essas figuras, essas personagens impeditivas, esses fatores impeditivos são empecilhos que demoram, não consolida o processo da gestão democrática. Portanto, gestão democrática cumpre romper com esse desafio. Uma questão interessante, mas ela está certa. Se você pegar ao pé da letra, né, você vai confirmar como errado. Mas lembrando assim, encontra muitos desafios. E um desses desafios naturalmente, eliminar a figura do diretor autoritário e de decisões centralizadoras. O projeto político-pedagógico, concebido em visão dialógica e democrática, deve ser resultado apenas da perspectiva da equipe gestora. O projeto político-pedagógico, e a segunda questão, concebido em visão dialógica, portanto, e democrática, deve ser resultado apenas da perspectiva da equipe gestora. Portanto, errado. A sua gênese não parte de cima para baixo, né? Ela é oriundo do debate, das discussões que nós falamos, que são importantes a participação dessas instâncias, dos órgãos colegiados que nós falamos anteriormente. Portanto, questão alternativa errada. Terceira questão, baseada no comando anterior. A gestão democrática deve garantir mecanismos e condições para que espaços de participação, discussão e tomada de decisão possam ser concretizados no cotidiano escolar. Certíssimo, correto. Gestão democrática deve garantir todos os mecanismos possíveis de toda a comunidade e, acima de tudo, abrir espaço para a discussão. Isso que eu falei, essa discussão implica diálogo, e a discussão é no sentido de conhecer, problematizar e discutir a relação escola e sociedade. Portanto, professores, finalizamos mais uma aula. Lembramos que o conteúdo de gestão democrática ele está interligado ao assunto anterior, que é projeto político-pedagógico e a organicidade da escola do processo de ensino. Até a próxima.